Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria o quarto domingo do tempo da Quaresma. O quarto domingo da Quaresma, tradicionalmente, na liturgia, é o domingo letare, o domingo da alegria. Por isso que hoje a igreja usa paramentos rosas, como vocês estão percebendo, a cor litúrgica de hoje, porque o rosa na liturgia, ele expressa exatamente a alegria, esta virtude, esse fruto do Espírito Santo que todos nós precisamos ter em nossas vidas, em nossos corações. Vale ressaltar que essa cor a Igreja Católica usa apenas em 2 dias do ano litúrgico. No quarto domingo da Quaresma, o domingo letare, e no terceiro domingo do Advento, que também é o domingo da alegria, mais chamado domingo Gaudete. Por que hoje é o domingo da alegria? A antífona de entrada dessa Santa Missa nos responde, do livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo do 10 ao 11. Diz o seguinte: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que amás, vós que estáis triste, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de suas consolações. Então, o motivo da nossa alegria hoje, em primeiro lugar, é porque o grande dia está se aproximando. O grande dia da Páscoa de Jesus, o dia da ressurreição. E o segundo motivo, que por providência divina, esse ano nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, e hoje caiu o capítulo 15, que é o capítulo que Jesus nos apresenta as parábolas da misericórdia. E sabemos muito bem que quando uma pessoa se converte, uma pessoa volta para Deus, isso é motivo de muita alegria para ele. Ele faz festas no céu com os seus anjos. Então a segunda alegria é a alegria da misericórdia. Mas qual que é o contexto bíblico desse evangelho? Em primeiro lugar, São Lucas nos disse que os publicanos e os pecadores procuravam Jesus. E por que procuravam Jesus? Porque Jesus era manso, Jesus era misericordioso, Jesus acolhia, Jesus, ele tinha paciência com as pessoas, não ficava julgando, não ficava apontando o dedo. E quando uma pessoa é assim, automaticamente ela vai acolhendo as outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas veem que ali tem uma pessoa que tem um bom coração, uma pessoa que ela pode confiar, uma pessoa que ela tem certeza que pode ajudá-la. Mas os fariseus e os mestres da lei começam a criticar. Como que ele senta com os pecadores? Como que ele acolhe os pecadores? Como que ele faz refeição? Ele janta na casa dos pecadores? E para calar a boca desse tipo de pessoa, Jesus ele conta 3 parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, que todos nós conhecemos. Aí ele vai dizer que há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos. Segundo, a parábola da dracma perdida, a mulher que perde lá sua moeda, aí ela varre a casa inteira até encontrar aquela moeda, e quando ela encontra, ela chama as vizinhas, faz uma festa, porque encontrou a moeda que estava perdida. Mais uma vez para mostrar o quanto que Deus se alegra. E depois a terceira parábola, que é de hoje, é a parábola mais completa, que eu pessoalmente sou apaixonado. É daqui que me ajudou a rezar, tirar o meu lema, né? Sobre a misericórdia, Lucas 6,36. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Pedi para os músicos, né, cantar aquele canto de entrada, que é o hino do ano santo, do ano da misericórdia 2016, e também o canto de entrada da minha primeira missa, porque é exatamente isso que o Evangelho nos traz, ser misericordiosos como o Pai. Então, do que se trata a parábola do filho pródigo? Prestem muita atenção, que essa parábola é belíssima e tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa história pessoal. Primeiro, um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo pediu para o pai a parte que lhe cabia da herança. Olha a ousadia desse filho. Todos nós sabemos que herança a gente recebe quando o nosso pai, quando a nossa mãe são chamados por Deus.
ou seja, quando eles morrem. Então, pedir a herança aqui para o pai significa o seguinte: pai, o senhor não é nada para mim, o senhor morreu para mim. Esse filho matou o próprio pai no seu coração. Imagine como que ficou o coração daquele pai, ouvir isso da boca do seu próprio filho. E o que o pai faz? Ele divide a herança e dá a parte que cabe para aquele filho. E São Lucas vai dizer para nós que poucos dias depois, esse filho mais novo pegou tudo aquilo que era seu e foi embora, foi para longe. Por quê? É aquele filho que não aguenta mais disciplina. É aquele filho rebelde que não quer saber de regras. É aquele filho que não quer obedecer. É aquele filho que não quer saber de igreja. É aquele filho que não quer ouvir pai, que não quer ouvir mãe, não quer ouvir nada, não quer ouvir a lei. Simplesmente quer viver a sua vida na liberdade. Paz e amor é que eu quero para nós. E para isso tem que afastar, tem que ficar bem longe dos pais. E assim ele fez. E que vida que ele levou? O próprio Evangelho vai dizer: uma vida desenfreada. Tudo aquilo que ele tinha, ele gastou com prostitutas, gastou com festa, gastou com comida, gastou com jogos, até que um dia esse dinheiro acabou. Nós podemos ter todo o dinheiro da face da terra, mas um dia aquele dinheiro acaba, porque o coração do homem é um abismo, já dizia o salmista, né? E nada preenche esse vazio que está no nosso coração, que é o lugar de Deus. Então, rapidamente ele acaba. Houve uma grande fome naquela região, e esse menino foi atrás de um emprego. Apareceu ali para cuidar dos porcos, ele foi, começou a cuidar dos porcos, viu os porcos se alimentando e queria comer aquela comida, mas até mesmo aquilo não era lhe permitido. Para vocês verem até que ponto esse rapaz chegou, fazendo as suas más escolhas. E é exatamente isso que acontece com a gente. Quando nós nos afastamos de Deus, o coração vai esfriando, o amor vai esfriando, a fé vai diminuindo. Quando a gente assusta, né, tipo aqueles insetos, né, que está lá e atraído pelas aranhas, quando assusta está lá no meio da teia de aranha e não consegue sair. Está no fundo do poço. E o diabo, ele quer que nós façamos exatamente isso, que nós curtamos a nossa vida, que nós busquemos a felicidade aqui nessa vida, nessa terra, que Deus fique de lado, que Deus fique em segundo lugar. Hoje eu estava no almoço, né? Aí uma mulher comentou, né? Ai, padre, tem uma filhinha que vai fazer 1 ano no próximo mês. Ela nasceu no dia 19, dia do índio, mas também dia de Santo Expedito. Falei, olha, Santo Expedito é um grande santo, né? A gente sempre vê nos santinhos por aí, que no pé dele, né, tem um corvo, e do corvo está escrito Cras. Aí o filho mais velho, que tem 8 anos, contou, né, que ele sabe a história de Santo Expedito, e contou certinho. Era um soldado romano, ele estava passando por aquele processo de conversão, queria se confessar, o diabo apareceu em forma de corvo e disse para ele: não, amanhã. Muitas vezes o diabo, ele não aparece de uma forma agressiva, ele não aparece te levando para longe de Deus. Ele até fala de Deus, mas ele fala para você ir amanhã. Ele até fala para você fazer peregrinação, ir para Aparecida, ir para Fátima, ir para Roma, para Garabandal, para onde você quiser. Ele só não vai te mandar fazer uma coisa: procurar um padre e confessar os seus pecados. Porque se você fizer isso, ele perde o poder sobre você e você volta na amizade com Deus. Então, todo tipo de felicidade ele vai te dar. Até colocar no seu coração, você que está em pecado mortal, que há meses e anos não se confessa e por causa da sua soberba pensa que está muito bem, até colocar no seu coração para você entrar na fila da comunhão, ele vai colocar: vai lá, dona Lídia, vai lá, comunga, vai, é Jesus que a senhora vai receber. Que ele sabe muito bem que você está cometendo um pecado de sacrilégio e você está jogando o corpo de Cristo na lama, ele sabe. Repita, ele só não vai te mandar confessar, porque a confissão significa rompimento com o pecado. Então o diabo, ele quer tudo isso. Mas o que acontece com esse filho pródigo? Uma vez que ele está lá no fundo do poço, diz o Evangelho aqui,
Então caiu em si. Gente, esse cair em si aqui é muito importante, porque é onde acontece a conversão. E a conversão, ela tem dois movimentos: a conversão interior e a conversão exterior. Qual que é a conversão interior? Aquela que Jesus falava no Evangelho no domingo passado. Está vendo esse povo aí que morreu? Se vocês não se converterem, vocês vão morrer da mesma forma. Está vendo aquele povo lá da Torre de Siloé? Se vocês não se converterem, vão morrer da mesma forma. Ou seja, a primeira conversão é a metanoia, é a mudança da mentalidade. Não adianta você ser católico e vir todos os domingos na missa, na paróquia Mãe dos Homens, na catedral, sei lá onde, mas se você, por exemplo, é a favor do aborto, se você é a favor do sexo livre, do preservativo, de contraceptivo, ou seja, não houve essa conversão na sua mentalidade. Você não pensa como um católico, você pensa como os católicos liberais, como os católicos cheios de ideologia. Mas até onde eu sei, a doutrina da igreja não foi mudada. Jesus não veio até nós e não mudou nenhuma vírgula do Evangelho. Então, de que lado que você quer ficar? Eu quero ficar do lado da verdade. O que nos liberta é a verdade. Nem que para isso eu tenha que morrer, nem que para isso eu tenha que perder o meu ministério. Doa quem doer. Mas eu quero ficar do lado da verdade. Então, primeira conversão é essa mudança de mentalidade. E a segunda conversão é a conversão exterior, é a decisão, é esse caminho, é esse voltar-se para o Pai. E é tão lindo quando o Evangelho diz que quando ele volta, o Pai vê o Filho de longe. O que isso significa? O Pai deixou ele partir. Liberdade. Há aquele ditado que diz, né? Estou vendo aqui um monte de pai com criança, vocês não estão criando esses filhos para vocês. Um dia eles vão crescer, né, vão criar asas e vão voar. E vai para lugar que vocês não querem, liberdade. Então o pai deixou ir. Mas aquele pai jamais saiu daquela porta. Aquele pai tinha esperança que aquele filho iria voltar. Porque pai que é pai de verdade, ele não fecha as portas do seu coração para o seu filho. Então por isso é que o pai o vê, o filho de longe, o filho chega, pede perdão ao pai e diz, né, pequei contra Deus e contra ti. Porque desonrar o pai e a mãe, maltratar, brigar e até agredir fisicamente, é pecados gravíssimos. Deus não admite atitude dessas, ficar brigando. É pecar diretamente contra Deus. Então ele pede perdão e ele sabe muito bem que ele não merece mais nada do pai. Ele não merece ser acolhido como filho. Assim como nós não merecemos nada de Deus por causa da nossa condição de pecadores. Ele quer apenas que o pai o acolha como um simples empregado que tem na casa dele. O que o pai faz? Abraça, acolhe, enche ele de beijo, pede para trazer uma túnica para vestir ele, o anel da família, as sandálias, manda matar o novilho que tem mais gordo, faz uma festa, a alegria de Deus, a alegria da misericórdia, quando uma pessoa se converte. E aqui nós podemos compreender o que é a misericórdia. É Deus que se compadece de nós, da nossa situação. A misericórdia é nós olharmos para a cruz e reconhecer o amor que Deus tem por nós. É nós admitirmos que mais do que o nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, quem namora, né? Do que o namorado, do que a namorada, quem mais te ama nessa vida, quem mais se preocupa com você, é Deus, e por isso Ele morreu na cruz por você. Isso é a misericórdia, assumiu a nossa condição, pagou um preço muito alto que nós não poderíamos pagar. É um pai que não fecha o coração para nós, que está lá na porta nos esperando, criarmos vergonha na nossa cara, mudarmos de mentalidade e voltarmos para Ele. Isso é a misericórdia. Mas atenção, aquilo que o cardeal Sará fala muito, que eu gosto, misericórdia é para quem quer, para quem busca, para quem entra nesse caminho de conversão. Não é para aquelas pessoas que fazem do pecado um projeto de vida, depois, depois eu me confesso. Deus é misericórdia. Cuidado, Ele é misericordioso, mas Ele também é justiça. A pessoa vive no pecado a vida inteira e lá no final pensa que vai ser salvo. Às vezes a gente está lá no velório, a pessoa fez cada coisa
E a pessoa quer fazer homenagem, por isso que a Igreja Católica não aconselha fazer homenagem dentro da igreja para defunto. Só se faz homenagem para quem a gente sabe que está no céu, que está aqui, ó, os santos que a própria igreja canonizou. Eu fico fazendo uma homenagem no espaço litúrgico e a pessoa de repente está lá no inferno. Eu não sei, eu não posso. O que nós temos que fazer? Rezar. Porque é isso que ela está precisando neste momento. Então, misericórdia para quem se converte, para quem se esforça, para quem luta, para quem confessa os seus pecados, para quem quando cai se levanta imediatamente. É para essas pessoas a misericórdia, porque Deus também é justo. Uma coisa que eu estou comentando neste domingo, que às vezes, né, vou falar de mim, né, o Padre Marco, estou atendendo confissão, iniciei em nome do Pai, tá, quais seus pecados? A pessoa fala, ai padre, eu não tenho pecado. O temperamento do padre vai lá em cima. A vontade de perguntar, e o que você está fazendo aqui no confessionário, criatura? Confessionário é para falar o que não deve, o que você fez de errado, para você se reconciliar com Deus. Ai padre, eu não mato, não roubo, não traio minha esposa, meu esposo. Que bom, louvado seja Deus. Mas será que você é a segunda Imaculada Conceição, né? Não, pois é. Será que você não tem nenhum pensamento impuro, né? Nenhuma falta de caridade com o próximo, não maltratou ninguém, não fez nenhuma fofoquinha daqui, não fez nenhuma calúnia, sabe? Não pegou folhetinho na porta da igreja, não fez exame de consciência, ou não pegou no celular. Nossa, se tem uma segunda Imaculada, né? Eu não sei, né? Para mim é só a Nossa Senhora que foi preservada do pecado. Mas por que isso acontece? É quando nós caímos no orgulho, quando nós caímos na soberba, é quando nós nos achamos melhores do que os outros. E gostamos de apontar, porque eu não traí a minha esposa, eu condeno aquele que traiu a esposa. Porque eu não matei ninguém, eu condeno aquele que matou. Porque eu não consumo droga, eu condeno aquele que consome. Cuidado, porque essa sua atitude é a mesma atitude do filho mais velho. O filho mais velho chega, vê toda aquela festa, fica bravo, não quer entrar, o pai insiste, meu filho, tudo que é meu é teu. Era preciso festejar e alegrar-nos, a alegria de Deus. Porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E a parábola termina e não diz se ele entrou ou não para a festa. Um coração endurecido, é aquele tipo de pessoa, de católico, que faz muitas coisas certas. Eu não vou falar tudo, porque se fizesse tudo já seria santo. Devolve seu dízimo, vem na igreja, é ministro, é da pastoral, não sei das quantas, canta, faz de tudo. Entendeu? Mas não sabe amar. É pessoa que não tem vida interior. Porque esse filho aqui, por mais que ele fazia tudo, ele não amava o pai. Ele fazia tudo, mas anotava, porque lá na frente ele ia cobrar o pai dele. Por isso que ele joga na cara do pai. Eu sempre te obedeci, sempre trabalhei. Esse seu filho saiu, gastou seus bens com as prostitutas, te fez chorar, fica lá na porta, e agora você acolhe. Falta de misericórdia. Só é misericordioso, só perdoa aquele coração que tanto ama, aquela pessoa que reza, aquela pessoa que mesmo que não vive em pecado mortal, ela sabe que a qualquer momento ela pode cair, se não cai é graça de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, temos que tomar muito cuidado. Ora, nós somos o filho pródigo, os rebeldes que queremos viver a nossa independência, longe de Deus. Ora, nós somos esse filho mais novo que faz tudo certo, está dentro da igreja, mas o coração está distante de Deus. Padre Paulo Ricardo, uma frase, né, que ele disse muito para nós no seminário, eu jamais esqueço, que é um grande risco que nós, padre, corremos, né? Que é muito fácil ser padre sem amar Jesus. De fato, é muito fácil. Tem muitos padres que o tempo vai passando, ele vira um funcionário, celebra uma missa aqui, vai empurrando, já não tem mais piedade, não tem amor, cumpre as coisas certinho, administra bem, vai, tá? Algumas coisas vai empurrando, mas o amor a Deus já esfriou. E quando um coração sacerdotal esfria, o resto é só consequência, né? Então, para vocês verem, ora somos o filho pródigo, ora somos o filho mais velho. Qual filho que você é? Então vamos nessa Santa Missa, né, pedir a Deus o perdão dos nossos pecados,
aquelas pessoas que precisam todos nós precisamos, né? Mas aquelas que precisam cair em si, ver que a vida que está levando não agrada o coração de Deus, tome essa decisão. O primeiro passo é procurar um sacerdote, é confessar os seus pecados e voltar-se para Deus. Porque é somente assim que nós experimentaremos o abraço do Pai, o seu profundo amor, a sua profunda misericórdia, e seremos a alegria de Deus lá no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.